Nós estamos ainda acompanhando eleições de 2016, e isso ainda vai acontecer, porque estamos ainda com um processo de segundo turno, né? Aqui mais próximo de nós é Santa Maria, mas tem também no Rio Grande do Sul outras cidades, no Brasil outras cidades, e nós estaremos ainda acompanhando essas informações para você em eleições 2016. Mas é claro que o nosso foco principal é as eleições municipais, e aquelas aqui mais próximo de nós, no caso do Tupã-Siretã. Nós já ouvimos aqui o prefeito e o vice-prefeito reeleitos, né? No primeiro dia, aliás, a gente agradece a gentileza deles que na manhã do dia seguinte, digamos assim, eles já estavam aqui e falaram por 1 hora praticamente aqui com a nossa programação. Depois ouvimos o Catite, a Karina, o Nenê, o Carlos Augusto, o Chico Cancian, o Ronaldo Salles, o Didi, o Zé do Povo, candidatos que estarão compondo a próxima legislatura. E por último, estamos recebendo hoje a visita de Almir Rebelo de Oliveira, candidato pelo PSD, na coligação PMDB, PTB, PSD, que obteve 543 votos, 4,17% dos votos válidos, quinto mais votado entre os candidatos eleitos, aqui em Tupã-Siretã, e que a nosso convite está aqui para a gente fazer essa conversa, digamos assim, mais informal, né? Porque a gente ouviu aí os candidatos durante a campanha publicitária, as propagandas, que era uma coisa muito formal, muito restrita, né? A lei eleitoral ainda precisa ser, no meu ver, muito avaliada ou reavaliada, né? Ela é ótima, ela colocou limites, ela estabeleceu regras, ela permite o direito do eleitor, enfim, mas tem algumas questões que, como imprensa, eu ainda discordo. Eu acho que ela amarra demais o sistema, né? A comunicação. Basta você ver, por exemplo, os debates que ocorrem nos Estados Unidos, em que não há essa amarração tão grande que você vê nos nossos debates, né? Mas, enfim, nós estamos ainda engatinhando. A nossa democracia é jovem, ela precisa ainda ser aprimorada e está indo num bom caminho. Almir Rebelo de Oliveira, antes de saudar o futuro vereador, saudar o engenheiro agrônomo. Hoje é o dia do engenheiro agrônomo, meus parabéns pelo seu dia. Bom dia, Almir. Como é que está, Almir? Tudo bem? Bom dia, Miguel. Bom dia, ouvintes. Tudo bem? Muito obrigado. Não por isso. Engenheiro agrônomo, os engenheiros agrônomos, né, que eu comentei até no início do programa, têm uma grande responsabilidade aí, que é dar o suporte técnico para o agronegócio, para a agricultura, para esse segmento que o Brasil é líder mundial e muito graças aos engenheiros agrônomos aí. Mas, Almir, o tema hoje é política. Aliás, um tema que muitas vezes eu vi as pessoas cobrando de você. A gente tem uma amizade com o Almir já de alguns anos, né? Acompanhamos ele em vários projetos aí que ele já fez, e também temos alguns amigos em comum, né? E a gente via várias pessoas desse círculo questionando o Almir. Almir, por que tu não entra na política? Você é um homem combativo, você é um homem que gosta de enfrentar as questões, enfrenta de peito aberto, enfim e tal. E você sempre recuando, dizendo, não vou, não gosto, não quero ir, tal. Agora você optou por ir. A primeira pergunta que eu lhe faço é essa: o que fez você a entrar na política e colocar-se como candidato a vereador? Bom, Miguel, eu acho que todo ser humano ele é político por natureza. Cada um desenvolve no seu devido momento essa capacidade. Outros não, né? Mas a vida da gente, o nosso dia a dia, as nossas atividades, o envolvimento, o país, a sociedade, afinal, a gente vive num ambiente de políticas. E eu sempre gostei muito da política agrícola, né? Daquilo que me formei nesse ramo. Então eu tinha essa paixão de defender alguma coisa que poderia ser chamada de política agrícola, embora não fosse uma política de governo, mas era uma política de produtor, até pela importância da atividade econômica que é a agricultura. Então a gente teve que tomar algumas atitudes, que tu é testemunha disso, que a gente acabou se envolvendo assim, num movimento maior com políticos, porque a solução ela é política para quase tudo, todos os nossos problemas. Então eu acabei participando assim, mas aí eu virei um negociador, eu era um mediador de grandes conflitos. Prova está que a gente teve que negociar com o pelotão de choque, com a Polícia Federal, né? E só para dar uma ideia desse ambiente que a gente discutiu. E em vários momentos eu entendia que se eu estivesse na política eu poderia render mais. Outros momentos eu entendi que não, porque a gente tinha que, em não sendo político, partidário, a gente reunia partidos políticos na mesma mesa para defender uma causa que era de uma sociedade, de um país.
Então foi assim, mas só que chega um momento, eu já tenho um filho que é agrônomo, graças a Deus muito, muito ligado a atividade nossa, e eu entendi então que ele poderia continuar essa minha atividade e eu ainda tenho idade e vontade para fazer alguma coisa mais por Tupã-Seretã, pela região e tal. Eu ainda posso fazer isso. E Tupã precisa muito disso. E aí, Miguel, a gente começa a se lembrar daqueles apoios, daqueles desejos de pessoas. Meu pai, por exemplo, ele dizia que se um dia eu entrasse na política, eu teria que ser uma pessoa muito direita, para defender uma política honesta, correta, né? E várias pessoas, inclusive o teu pai também, aqui em vários momentos, ele me entrevistava, né? E no intervalo ele me perguntava: por que tu não entra na política? Tu tem que entrar na política. E ele me motivava muito porque nas nossas discussões aqui, que a gente contava tudo isso que a gente estava fazendo a favor de Tupã, ele se emocionava. Várias vezes eu tinha que falar mais, né? Por isso que eu falo bastante, assim, às vezes eu tinha que falar mais, porque ele estava emocionado. Então isso era uma coisa que me mexe muito, e eu com certeza, aonde ele estiver, eu tenho certeza que ele vai estar também torcendo, ele e meu pai, que também já não estão mais aqui. Minha família também me apoiou muito nesse sentido, assim, da gente fazer o que ainda é possível. Muitas pessoas, amigos, colegas de profissão, produtores, mas teve alguns empurrões importantes, que foi, por exemplo, quando eu tive num evento que estava o ex-ministro Alisson Paulinelli, né? E eu perguntando sobre a situação lá de Brasília, o que ia acontecer lá. E ele colocou assim da dificuldade que ele via do Brasil mudar num período rápido, em função de que existia a corrupção nos 3 poderes da República, Executivo, Legislativo e Judiciário. E ele dizia assim: olha, se vocês têm alguma situação nas câmaras de vereadores, nas prefeituras, a sociedade tem que começar a mudar isso pela base, não vai ser de cima para baixo que vai vir. Então a gente teve aqui em Tupã uma situação que acabei participando de um evento, entendendo que nós poderíamos reivindicar mudanças para melhor nos nossos poderes de Tupã, né? E a gente participando dessas discussões, chegou um momento que as pessoas queriam mudança, mas ninguém queria participar. E eu não sou assim de participar de um debate, criar uma expectativa e depois não aparecer ninguém para empunhar a bandeira. Então eu me coloquei, entendi que eu deveria não fugir da raia, de me colocar na disposição e que as pessoas se entendessem importante de me eleger para a gente defender uma situação ou quem sabe dar um exemplo aqui, né, de uma situação que o Brasil inteiro ficou sabendo. Nós somos muito cobrados por isso, a mídia publicou e tal, e eu entendi de participar para a gente contribuir para que as coisas melhorem, se corrijam aquilo que não está correto, principalmente porque eu sou muito de defender o contribuinte, Miguel, quem paga a conta. Então, se hoje nós temos, eu hoje estou eleito numa Câmara de Vereadores, eu sou um vereador que nós vamos lidar lá com um orçamento público, de recurso público. A gente vai estar junto a uma prefeitura que é recurso público. Então eu entendo que esse recurso público, mesmo que as pessoas quando pagam os impostos, elas entendem que não tem mais nada a ver, pagou imposto não tem mais nada a ver com isso. Tem sim. O imposto que tu paga é o recurso da prefeitura, é o recurso da Câmara. Uhum. E em consequência disso eu entendo que esse dinheiro não é de vereador e não é de prefeito, ele é um dinheiro da sociedade e precisa ser revertido em benefício para essa sociedade. E é com essa intenção que me coloquei à disposição e vamos trabalhar. O que ele levou a escolher o PSD, o Partido Social Democrático? Você tinha alguma filiação partidária anterior? Não. Não era ligado a nenhum partido político antes do PSD? Miguel, isso é interessante porque, por origem de família, por exemplo, meus familiares são da origem da Velha Arena. E durante meus estudos, eu convivi muito com esquerda e com direita. E eu descobri que faz mal a esquerda radical tanto quanto a direita radical. E então eu vim para Tupã-Seretã e fiquei acompanhando assim. E tive grandes embates com a esquerda radical,
E aí eu tinha o apoio da direita radical também, enquanto essa direita se beneficiava daquilo que a gente fazia. De repente, quando parou o benefício para a direita radical, situações em que a direita radical fazia que eu discordava, essa direita passou a me ver não com bons olhos, né? Então eu não era importante. E eu achei interessante isso, que se eu queria andar não no lado esquerdo nem do lado direito, eu queria andar no lado correto. Todo mundo é falho, né? O ser humano é falho, mas eu queria andar do lado que é certo. E por isso eu gostaria de ouvir muitas pessoas. E o radicalismo não faz bem de nenhum lado. Nós temos que defender o bom senso. E eu não quero ser aqui um dono da verdade e achar que só eu estou correto. Não. Mas eu procuro esse lado. E eu entendo que os grandes países, hoje, eles valorizam muito a democracia. E também não existe nenhum partido político que não prospere se ele não tiver que prestar um grande serviço, já que o recurso é público, para uma sociedade. Mas essa sociedade, ela precisa ter a liberdade de se desenvolver, que eu acho que a democracia possibilita isso, e essa riqueza gerada pelo trabalho dessa sociedade, ela tem que voltar em benefício dessa sociedade. Não é tipo assim assistencialismo, é um socialismo em cima de uma sociedade que se desenvolve, que produz riqueza e divide essa riqueza para uma sociedade de forma justa, né? Então é isso, eu entendi que o Partido Social Democrático, ele preencheu para mim. E eu fiquei feliz, assim, porque a gente discutiu, por exemplo, no momento que decidiu participar da política, a gente discutiu isso de um projeto para Tupã-Seretã, no momento que a gente entende que Tupã precisa ter um rumo melhor definido para o que nós queremos. E eu entendo que hoje o Mário Portinho Viana, Dr. Mário Portinho Viana, a gente sentou, discutiu com outras pessoas um programa para Tupã, um projeto, baseado em 5 pilares, que começava, o principal pilar seria da gestão pública, saúde, educação, infraestrutura e desenvolvimento. Então, com isso, a gente entendia que era uma proposta importante para o futuro de Tupã-Seretã. Colocamos, eu fiquei muito tranquilo, muito em casa, para discutir esse assunto e lutar por esse projeto. E a gente colocou à disposição da sociedade, e até a gente dizia que não era uma chapa para voto de protesto. Era para nós correr atrás e resolver os problemas extremamente urgentes que tem em Tupã, que nós precisam ser enfrentados. O pessoal não entendeu dessa forma, né? Embora a gente ficou assim, bastante... Eu fiquei, assim, numa primeira participação que a gente teve, tem coisas assim que me chamam muita atenção. Por exemplo, 5 candidatos em Tupã, e eu achando que a gente era que ter um candidato e todo mundo puxar para o mesmo lado, né? Mas não é assim. Então 5 candidatos, uma disputa muito acirrada, de repente uma chapa impugnada tem uma votação que quase ganhou a eleição. Eu até fiquei pensando, mas nós estamos numa república do Maranhão, o que é isso? Assim, me chamou a atenção esse fato, né, da nossa Tupã, que a gente discute tanto, e de repente umas coisas que eu ainda sou muito novo para entender essa situação. Nós temos que estar esgotando o primeiro bloco, mas para concluir ele, Almir, é a sua primeira experiência, como você próprio falou, você não tinha nem filiação partidária, a sua primeira experiência como candidato num processo eleitoral. Os candidatos que já participaram de outras, eu perguntei sobre a diferença entre a atual campanha e as anteriores. Mas como você só teve essa experiência, você citou alguma coisa aí que você da campanha. Como é que você avaliou esta campanha da majoritária, mas especialmente a sua campanha? Como é que foi a campanha de vereador? Olha, foi assim, eu praticamente não fiz campanha, Miguel. Eu não comprei nenhum voto, como eu dizia que não ia fazer isso. Não tive nenhuma despesa, a não ser aquela despesa, digamos, institucional, constitucional, que é do fundo partidário, para a gente ter o material de campanha. Alguns jovens fazendo alguma coisa pela rua, mas eu não fui assim, daquela campanha aguerrida, correr atrás, não. Eu apostei
mais uma vez, na consciência das pessoas. Se entendia que eu tinha condições de me eleger e contribuir com o Tupã, que votasse em mim. E aí eu fiquei muito feliz, assim, porque a gente teve votos, pessoas que votaram, assim, abriram o voto para mim e tal, que me deixaram muito orgulhoso. E eu quero aqui agradecer de coração as pessoas que votaram em mim. 543. Era o número que você trabalhava? Você esperava isso? Mais, menos? Olha, como era uma primeira eleição, Miguel, eu entendi, até pelo que a gente já fez por Tupã, a gente poderia ter tido uma votação mais expressiva. Poderia. Mereceria isso. Eu como eleitor meu, eu só me convenci a ser candidato quando eu entendia que eu podia ser uma pessoa que se elegeria para fazer alguma coisa importante para toda a sociedade. Então eu entendia que eu era um candidato que merecia ser votado. E eu tive esse apoio dessas 543 pessoas, e tem muitas pessoas que eu conheço. Eu fiquei muito honrado com todos. Mas teve alguns votos importantes, por exemplo, votos de pessoas com 93 anos, votos de futuras médicas que pagaram para uma pessoa fazer plantão para vir a Tupanciretã votar em mim, votos de pessoas assim muito pobres que tinham esperança que a gente vá para lá para trabalhar mais, votos de pessoas do comércio, bom, de toda a sociedade, assim, jovens com 16 anos pela primeira vez votando em mim, pessoas assim me desejando, uma torcida muito grande, Miguel, que a gente seja um interlocutor. Então eu estou muito feliz assim por esse momento de dizer que todas as pessoas que votaram em mim, os nossos produtores que votaram em mim, aquele apoio, digamos assim, uma certa cumplicidade, né? Porque a gente conhece os problemas de Tupã, conhece as necessidades de toda a sociedade aqui, e então há essa expectativa, essa esperança que eu possa ser um mediador para a gente buscar solução para essas coisas. Então é assim, ó, eu estou muito orgulhoso de todos os votos e eu quero ter essa honra, merecer, orgulhar as pessoas que votaram em mim, participar de um poder legislativo, que eu acho que é um poder que merece todo o respeito e consideração da sociedade, e eu quero ir lá para ter essa honra. O poder legislativo para mim vai ser uma questão de honra. Então, eu quero honrar a mim e honrar as pessoas que votaram em mim também. Eu vou fazer um rápido intervalo comercial, nós ainda voltamos com eleições 2016, ouvindo o candidato eleito para vereador em Tupanciretã, Almir Ribeiro de Oliveira. Vou um rápido intervalo, o Variedade já retorna com o patrocínio de farmácias associadas. Aqui você tem amigos, farmácias associadas em Tupã, farmácia econômica. Delta Sul, lembrando que hoje é o dia da criança, mas outubro é o mês da criança, e a gente compra lá e começa a pagar só em janeiro. Piscinas, bicicletas, brinquedos, smartphones, móveis, eletro, som, imagem, informática. O apoio é de Riedel Máquinas Agrícolas, sua concessionária Estara para Tupanciretã e região, orgulho de ser brasileira, que juntamente com farmácias associadas, Cooperativa Agrícola Tupanciretã Limitada Agropan e Gasol Comércio e Representações estão oferecendo para você também eleições 2016. No intervalo, eu já retorno.